Estão me ouvindo? Então, eu vou passar aqui para esse segundo momento, né? Então, meu nome é Heloísa Castro, eu sou psicóloga, eu faço parte do grupo de pesquisas, né? Do grupo de pesquisa Impasses do Direito e da Psicanálise face ao Pensamento Social Brasileiro, e eu vou mediar essa mesa intitulada Gilberto Freire, Fernando Ortiz e Melvir Herskovich, Impasses do Culturalismo no Pensamento Afro-Americanista da primeira metade do século XX. Gostaria muito de agradecer a todas, todos aqui presentes e agradecer imensamente a generosidade do professor convidado, o Alexandre Almeida Marcucci. O professor Marcucci, ele é professor de História da África do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação de História da UFMG. Essa mesa está prevista para acontecer durante 1 hora, então, em média, a gente tem aí até às 16h50. Nós pensamos em ter uma palestra com o professor em cerca de 30 minutos, e professor, fique à vontade, se precisar se estender, a gente vai até gostar muito de ouvir um pouco mais, e a gente pode combinar, né, se o senhor gostaria que eu avisasse quando estiver chegando próximo do tempo estimado aí para a fala. E em seguida nós abriremos para perguntas, né, tanto levantando a mão quanto a utilização do chat. Ok, professor, obrigada, fique à vontade. Obrigado, Heloísa. Quero agradecer pela acolhida, pela apresentação. Também quero agradecer a organização do evento, pelo convite, a Camila Nicásio, que intermediou esse contato e que foi a minha interface para conhecer o grupo de vocês, o Rodrigo, a professora Andréia Guerra, enfim, estou muito contente de estar aqui, e também agradecer a professora Lígia Ferreira pela possibilidade de interlocução para pensar pensamento social brasileiro sob um outro ponto de vista, né, sob um outro ângulo. Diferentemente da estratégia que a professora Lígia seguiu e que apresentou para a gente uma referência, enfim, relativamente pouco conhecida, né, no pensamento social brasileiro, enfim, se compararmos com outros nomes que foram canonizados, né, do pensamento brasileiro do século XIX, eu me propus, então, a convite da Camila, falar sobre um personagem talvez bem mais conhecido da história do pensamento social brasileiro, que é Gilberto Freire, mas pensar ele sob uma outra ótica, né, pensar ele sob a ótica de uma história intelectual que vai para além do Brasil. Então, na minha pesquisa, Gilberto Freire era um dos personagens de um debate intelectual maior, que era um debate afro-americanista, que estava pensando, né, a formação das culturas africanas e das sociedades, das culturas afro-americanas e das sociedades americanas. Então, enfim, né, acho que um olhar, talvez, a partir de uma outra ótica, de um outro enfoque, né, que é a minha como historiador de história das ideias. Eu entendi, pelo que a professora Camila me contou, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, de ler e discutir um texto meu, um artigo meu que eu publiquei sobre Gilberto Freire, apontando alguns paralelos entre Gilberto Freire e Arthur de Gobineau. Então, eu pensei talvez em estruturar essa minha fala contextualizando um pouco aquele artigo, né, falando um pouquinho para vocês do conjunto maior da pesquisa do qual aquele artigo saiu, e não quero ficar muito reproduzindo as ideias do artigo aqui, porque imagino que ele já tenha sido discutido, mas dar um pouco esse contexto, né, de qual foi a discussão que eu estava fazendo e de qual foi o meu ponto de entrada na obra de Gilberto Freire, na verdade. Então, enfim, né, vou falar um pouquinho da pesquisa de onde esse artigo saiu. A minha conexão, eu acho que está um pouco instável aqui, então, se porventura vocês estiverem com alguma dificuldade para me ouvir, se estiver cortando, ou enfim, né, o vídeo estiver ruim, vocês me avisem, por favor, tá? Bom, então, essa pesquisa, esse artigo que eu escrevi, né, sobre Gilberto Freire e o Gobineau, ele na verdade, foi um desenvolvimento a partir da minha pesquisa de mestrado, que eu fiz no programa de pós-graduação em História Social na USP, que era um estudo de história intelectual, né, e era um estudo a respeito do conjunto de historiadores e antropólogos, sobretudo norte-americanos, que haviam pensado a formação das culturas afro-americanas nas Américas, né? O pensamento afro-americanista, ele tem um
importante ramo, ele tem um importante aporte dentro da antropologia norte-americana, sobretudo com a obra de um antropólogo pioneiro no estudo das culturas afro-americanas, foi Melville Herskovits, discípulo do Franz Boas, nos Estados Unidos, e dele sai toda uma linhagem de estudiosos sobre a formação das culturas afro-americanas que vai se tornar muito influente no pensamento historiográfico do final do século XX e nos estudos recentes sobre história da África, história da formação das culturas afro-americanas. Então, o meu estudo era um pouco uma tentativa de entender este contexto desse debate intelectual norte-americano no qual vai ser pensado o problema da formação das culturas americanas e das influências africanas, né? Esse estudo, minha dissertação de mestrado, ele deu origem a este livro aqui, que se chama Diagonais do Afeto, Teorias do Intercâmbio Cultural nos Estudos da Diáspora Africana. Então, se alguém tiver interesse em aprofundar um pouco alguns dos temas que eu vou apresentar rapidamente aqui, fica a indicação, né? Então, o que eu estava fazendo ali naquele momento, né, quando eu me deparei com a obra de Gilberto Freire, e aí já digo isso para vocês de cara, né? Gilberto Freire, para mim, se apresentava como uma espécie de um contraponto, né? Ou seja, o meu interesse em Gilberto Freire era o mesmo interesse que eu tinha em outras figuras da mesma geração dele, eu estava interessado, então, nesses intelectuais americanos que estudaram e que deram um lugar importante para o problema das culturas africanas e afro-americanas na sua obra, nas gerações de 30 e 40, né, que foi quando Melville Herskovits escreveu o grande livro clássico dele nos Estados Unidos, que se chama The Myth of the Negro Past, né, o mito do passado negro, que é uma obra que, injustificavelmente, nós não temos tradução para o português, e é uma obra que vai exercer uma influência muito grande no pensamento antropológico afro-americanista. Então, eu estava interessado em pensar, na verdade, eu queria olhar para outras figuras de outros intelectuais latino-americanos, sobretudo, que partiam, assim como Herskovits, né, havia sido um discípulo do culturalismo do Franz Boas, outros intelectuais que dialogavam intimamente com a teoria culturalista, que também se inspiraram na obra do Franz Boas, no relativismo cultural, na crítica que o Franz Boas fazia das teorias raciais, e que negaram, né, também a validade do conceito de raça, e que me oferecessem um contraponto à reflexão do Herskovits, né, e foi aí que eu, né, enfrentei um pouco a obra, nesse espírito que eu enfrentei a obra, tanto do Gilberto Freire quanto do Fernando Ortiz, de quem eu vou falar um pouquinho aqui hoje para vocês. Ou seja, para mim, eles representavam uma espécie de janela, um ponto de fuga dessa reflexão culturalista norte-americana. E é uma reflexão que está muito marcada, essencialmente, por um debate em torno de duas possibilidades de interpretação, né, das culturas afro-americanas nas Américas, que são as possibilidades de pensar o processo de formação cultural americana como um processo de aculturação, né, ou seja, de apagamento das culturas africanas na América e de assimilação das populações negras ao padrão cultural dominante euro-americano. Então, por um lado, essa tese que era defendida por vários intelectuais norte-americanos, e, por outro lado, uma outra tese, que é a que o Herskovits vai defender, que é a tese dos africanismos, da sobrevivência dos africanismos, né? Ele vai mostrar como, contrariamente à tese clássica da aculturação, né, ou da assimilação, existia a persistência de vários elementos das culturas africanas nas Américas. Então, essa espécie de alternativa epistemológica, né? Então, quer dizer, a formação das culturas afro-americanas tem que ser pensada necessariamente ou como um processo de aculturação ou como um processo de sobrevivência ou de persistência de africanismos. Isso vai ser uma marca muito forte no pensamento afro-americanista norte-americano, que eu acho que marca o que os historiadores têm feito sobre esse tema até hoje, né, até o início do século XXI. E eu queria olhar um pouco para outras tradições que oferecessem alternativas a esse paradigma dualista, né? Ou a gente pensa essas culturas na chave da aculturação, ou a gente pensa essas culturas na chave da sobrevivência das culturas africanas, né? A ideia de mestiçagem, né, na obra do Gilberto Freire, me chamou a atenção como uma outra possibilidade de pensar esse tema, né, que saísse um pouco dessa discussão entre
os defensores, né, das transformações ou das assimilações das culturas africanas e os defensores da persistência das culturas afro-americanas nas Américas. Mais recentemente, a partir dos anos 70, principalmente, esse debate acabou, né, sendo reaceso na academia, na antropologia, na historiografia norte-americana, por conta de um ensaio que se tornou muito influente nos anos 70 nos Estados Unidos, que era um ensaio de dois antropólogos, né, antropólogos que faziam antropologia histórica da escravidão, dois antropólogos norte-americanos que eram Sidney Mintz e Richard Price, e escreveram nos anos 70 um ensaio que se tornou muito famoso depois e acabou depois, muito tempo depois ele foi publicado em livro, mas inicialmente ele circulou de forma não oficial nos anos 70, que é um ensaio chamado Nascimento das Culturas Afro-Americanas, e que é um ensaio em que eles lançavam a interpretação do nascimento das culturas afro-americanas a partir da categoria de criolização, né? Criolização era um conceito que eles tiraram da história do Caribe, da obra de um historiador jamaicano chamado Kamal Brathwaite, e que então designava este processo por meio do qual africanos de diferentes origens territoriais, culturais, étnicas, teriam transformado as suas influências culturais dos mais diversos lugares na criação de uma espécie de cultura miscigenada, né, afro-americana, que seria resultado, então, da composição de várias matrizes culturais diferentes. Essa interpretação, né, sobre o processo de formação das culturas afro-americanas depois vai ser contraposta dentro da historiografia norte-americana mais recente, nos anos 80, 90, 2000, por uma corrente que acabou sendo designada como afrocêntrica e que vai resgatar a tese do Herskovits dos africanismos, da sobrevivência dos africanismos, né? São historiadores preocupados, sobretudo, em demonstrar o fato de que não houve processos, né, nas Américas, pelo menos antes do século XIX, não houve processos significativos de mestiçagem cultural, né? O que houve foi a sobrevivência de culturas étnicas africanas específicas, né, em comunidades de escravos de libertos que tinham perfis demográficos relativamente homogêneos. Então, esse é um debate da historiografia, né? E eu cheguei a esse debate basicamente porque eu estava... Na verdade, essa pesquisa do mestrado ela também derivou de uma outra pesquisa maior, que acabou sendo meu doutorado, que era uma pesquisa sobre práticas religiosas de africanos no Brasil, né? Que esse era o tema a partir do qual eu parti e me deparei, então, com essas diferentes teorias para interpretar o processo de formação das culturas afro-americanas e me dediquei de forma mais detida a elas, então, nesse estudo, né? Que me levou, portanto, ao Gilberto Freire e me levou a encarar qual era a produtividade analítica do conceito de mestiçagem que o Gilberto Freire estava pensando e como que a mestiçagem dele diferia, em grande medida, da maneira como os culturalistas norte-americanos estavam pensando a ideia de mestiçagem, ou a ideia de criolização, ou a ideia de sincretismo, né, que é um conceito que, enfim, ele é elaborado no pensamento antropológico brasileiro, na obra do Arthur Ramos, na década de 40, mas ele vai ser incorporado na obra do Herskovits também, né? Então, enfim, esse era o contexto geral da reflexão que me levou até Gilberto Freire, né? E, como eu disse, Gilberto Freire, para mim, aparecia como uma espécie de possibilidade alternativa diferente para pensar esse processo, diferente daquele modelo do Herskovits, né? E qual era basicamente a tese do Herskovits, né? Que ele lançou no ano de 1940, no livro O Mito do Passado Negro, The Myth of the Negro Past. O que era esse mito, né, que ele queria atacar e queria criticar, né? Era um mito dominante na sociologia norte-americana até aquele momento, até a década de 30, de que o passado africano teria sido apagado, né? Culturalmente apagado nos Estados Unidos. Então, Herskovits vai se dedicar a mostrar como teria havido uma série de sobrevivências culturais africanas significativas, tanto nos Estados Unidos quanto em outras regiões do Caribe ou da América Latina. Herskovits foi um aluno de Franz Boas, né? E o estudo do Herskovits, na verdade, era uma espécie de prova de fogo, por assim dizer, né, da teoria da aculturação do Franz Boas. Franz Boas sempre, Franz Boas, né, considerado o pai fundador da antropologia culturalista
norte-americana, na passagem do século XIX para o século XX, a obra do Franz Boas sempre foi muito marcada por uma série de ambiguidades e uma série de impasses conceituais difíceis de resolver em torno do problema das transformações culturais, né? Porque Franz Boas é um dos pioneiros, né, na antropologia norte-americana em refutar as teses racialistas. Desde o final do século XIX, ele faz uma série de críticas conceituais e científicas contundentes contra os estudos racialistas. Ele vai, então, se dedicar a argumentar a pouca validade científica do conceito biológico de raça, e ele vai pensar a diversidade das sociedades humanas a partir da ideia de cultura, né, e não mais da ideia de raça. Então, o que diferencia as diferentes sociedades humanas na visão de Franz Boas não seria a raça, não seria a biologia, mas seria a cultura, daí que ele também é considerado, dentro do pensamento antropológico, um dos primeiros formuladores de um conceito antropológico de cultura que se torna uma ferramenta para entender as realidades sociais, né? E é justamente na substituição da raça pela cultura que ele atua fazendo isso, né? E a teoria boasiana da cultura sempre teve um problema em lidar com o tema das transformações culturais, né? Na medida em que Boas pressupunha que cada sociedade era portadora de uma cultura diferente das outras, né? Era necessário explicar como é que essas culturas se transformavam quando elas entravam em contato umas com as outras, né? Havia uma certa percepção na obra do Boas de que cada sociedade seria uma espécie de totalidade orgânica, coerente, portadora de valores próprios, portadora de tendências psicológicas ou tendências espirituais profundas, valores éticos, essencialmente diferentes de outras culturas ou de outras sociedades, né? Então, sempre foi um problema muito grande na obra do Boas entender como é que essas culturas se transformam, né? Se elas têm essa organicidade, se elas têm essa estabilidade, se elas têm essas características, né, tão distintivas, como é que podem ocorrer processos de transformação cultural quando duas sociedades entram em contato uma com a outra. Então, e justamente o tema que o Herskovits, né, aluno do Franz Boas, foi estudar, que é o problema das transformações das culturas africanas nas Américas, era uma espécie, então, como eu disse, não é, uma espécie de teste da teoria culturalista do Franz Boas, né? Como é que nós podemos usar o conceito de cultura para entender a formação dessas sociedades racialmente heterogêneas, né? Dessas sociedades, portanto, também culturalmente heterogêneas. E aí a principal estratégia conceitual que o Herskovits vai empregar na obra dele é uma estratégia de pensar, então, a partir desses dois polos. Ou há situações em que há uma aculturação completa, ou seja, substituição de uma cultura pela outra, ou há situações em que há uma preservação das culturas separadas, né? Enfim, costumes, hábitos, instituições, etc., que são mantidos à parte. Então, ou seja, ou por um lado, né, as culturas africanas são engolidas pela cultura hegemônica euro-americana, ou por outro lado, elas se preservam mantendo seus próprios valores e criando, portanto, né, costumes que reproduzem as culturas africanas nas Américas. Então, a obra do Herskovits é muito marcada por esse dualismo de percepções, né? Ou bem as culturas negras se aculturam nas Américas, ou bem elas são caracterizadas pela persistência de sobrevivências africanas, africanismos, né? E aí ele vai elaborar, a principal estratégia dele, então, é elaborar o que ele chama, ou ele mesmo chama de uma escala de aculturação, né? Como se tivesse havido um processo que foi mais ou menos aculturativo em diferentes regiões das Américas, a depender da composição demográfica, a depender das relações estabelecidas durante o período escravista, a depender de uma série de fatores que ele elenca lá, né? Então, basicamente, a interpretação dele vai um pouco tentar esclarecer o quanto de aculturação aconteceu em cada comunidade e o quanto de sobrevivência africana aconteceu em cada comunidade, né? E é uma perspectiva marcadamente dualista, né, de análise, que para nós, né, para os estudiosos norte-americanos, né, em uma sociedade que sempre afirmou ideologicamente as diferenças raciais, né, de um racismo muito mais declaradamente aberto, né, inclusive do ponto de vista legislativo, né, como a gente sabe,
essa perspectiva tão dicotômica de olhar essas diferenças entre culturas que seriam europeizadas ou culturas que seriam africanizadas, faz muito mais sentido do que para nós, olhando do Brasil, olhando de uma realidade social marcada por uma série de mitos de embranquecimento, de mitos de convivências harmônicas entre grupos raciais, de mitos de miscigenações culturais, etc. Para nós, esse instrumento conceitual soa muito inadequado, né? Soa muito difícil pensar o Brasil a partir dessa dualidade de posições, ou a aculturação ou a preservação dos africanismos, né? E foi aí que eu comecei a olhar para outras referências para pensar esse tema. E aí cheguei a essas duas figuras que me interessaram, Gilberto Freire e Fernando Ortiz, que são figuras que elaboraram teorias das interações culturais, né? Teorias das miscigenações culturais, e que tinham uma coisa que eu me dei conta que eles tinham em comum e que chamou muito a minha atenção, né? E foi por aí que eu montei o meu caminho de investigação da obra dos dois, que é a centralidade da categoria de afeto, né, na obra tanto do Freire quanto do Fernando Ortiz. No caso do Freire, a sexualidade, né, a ideia de intoxicação sexual da Casa Grande, que é, enfim, uma obsessão dele. Ele só fala disso em Casa Grande Senzala, basicamente, né? É uma coisa super constrangedora quando a gente lê o livro dele. E no caso do Fernando Ortiz, o conceito de desejo também, né? O conceito de desejo, que é o que, para ele, explica as interações e as apropriações que as culturas europeias vão fazer de elementos característicos das culturas ameríndias, sobretudo o tabaco, né? O tabaco, ele vai fazer um estudo monumental e muito erudito sobre a origem e a difusão do tabaco na Europa. O tabaco, como a gente sabe, é uma planta nativa americana, né? E os europeus vêm a conhecer o tabaco por meio do uso ritualístico e religioso que ele tinha em diversas comunidades indígenas americanas. E o tabaco logo se torna um artigo de exportação de luxo na Europa, se torna uma planta que passa a ser cultivada, comercializada e consumida em massa na cultura europeia, e o Fernando Ortiz, então, se dedica a fazer um estudo sobre isso que ele chama da transculturação do tabaco, né? Ou seja, como é que o tabaco funciona como uma espécie de... ele vai dizer até um dom, um presente da cultura ameríndia para o mundo europeu, né? Para as culturas europeias. E no caso do Fernando Ortiz, então, essa categoria central que anima a análise dele sobre a transculturação do tabaco, que é a ideia de desejo, né? O tabaco como uma espécie de veículo ou uma espécie de catalisador de um desejo de emancipação, de um desejo de individualidade, de um desejo de introspecção, né? Ele associa muito o tabaco a uma espécie de liberdade do espírito, um espírito... inclusive uma liberdade em termos econômicos, um espírito anticapitalista, porque uma das coisas que ele vai analisar é a tese que ele lança de que a produção do tabaco seria uma produção pouco adaptada para o modelo capitalista de plantation colonial, né? O tabaco, ele está olhando para Cuba, e o tabaco é uma dos principais produtos das pequenas propriedades cubanas, em contraste com o açúcar, né? Que vai ser o produto de exportação prioritário das grandes plantations escravistas cubanas. Então, para ele, o tabaco é também uma espécie de um modelo social alternativo à escravidão e ao capitalismo, né? Então, essa dinâmica, né, de como o afeto entra como categoria central no pensamento tanto do Gilberto Freire como do Fernando Ortiz, e o desejo entra como categoria central, foi o que me chamou a atenção e me permitiu entender como é que esses dois autores estavam dialogando com o culturalismo, dialogando com a crítica do conceito de raça, e, no entanto, a partir de uma abordagem diferente, daquele dualismo muito fechado, né, dos culturalistas norte-americanos. Bom, no caso do Fernando Ortiz, como eu comecei a comentar, né, o objeto de estudo dele é o tabaco, e são essas trocas culturais entre a Europa e culturas indígenas da América. E o que é interessante
da análise dele é que, bom, o tabaco, ao contrário, né? Bom, nem ao contrário do açúcar, mas enfim, o tabaco é essencialmente um item de consumo não essencial, né? É um item de consumo recreativo, né? Então, portanto, ele não parte tanto de uma necessidade econômica ou biológica ou o que quer que seja, mas ele parte justamente de um desejo, né? O tabaco se torna objeto de desejo da cultura europeia, essencialmente, né? E aí ele vai mostrar, ou ele vai analisar, é uma obra, enfim, muito especulativa, muito ensaística, né? E muitas das coisas que ele fala ficam no ar mesmo, assim, né? São um pouco sugestões, não tem fundamentação tão exaustiva do ponto de vista documental, né? Então, o valor historiográfico da obra do Fernando Ortiz não está aí, né? É mais a sugestão ensaística que ele lança como pensador, como sociólogo, como antropólogo, né? A ideia, então, de que a absorção desse elemento cultural indígena nas culturas europeias teria partido de uma dinâmica desejante, né? Uma dinâmica do desejo pela cultura do outro, né? E aí ele vai mostrar como este desejo vai catalisar uma série de transformações internas na cultura europeia e vai, por assim dizer, abrir espaço para a possibilidade de uma série de contestações intelectuais e econômicas em direção ao que ele imaginava ser um espírito de maior liberdade intelectual, né? Então, enfim, né, o tabaco entrava nessa dinâmica na qual um desejo dos próprios europeus de contestação da sua ordem social, da sua cultura hegemônica, promovia a cultura europeia em um impulso de se apropriar do outro, né, de se apropriar, de consumir, né, este produto das culturas outras que são encontradas nas Américas, né? Então, vejam, tem aí o que me interessava aí era essa observação, como eu disse, não era tanto a história do tabaco ou a comprovação histórica disso que ele está falando, mas o que me interessava era essa concepção de um contato cultural como um contato que estava sendo movido por uma dinâmica de desejo e por uma dinâmica em que as próprias contradições internas do pensamento europeu estavam sendo colocadas à prova ali, né? Quer dizer, era uma cultura internamente heterogênea e uma cultura que olhava para o outro a partir dos seus próprios conflitos, né? Isso depois a gente sabe que mais tarde no pensamento pós-colonial vai se tornar uma tônica, né? No estudo dessas interações, né? Acho que podemos recuar até os anos 50, desde a obra do Frantz Fanon, mas pelo menos desde a obra do Edward Said, o crítico literário palestino, que estudou os discursos produzidos pelo Ocidente sobre o Oriente. Eu acho que é mais ou menos um consenso, né, entre os estudos de história intelectual do pensamento europeu, pensamento europeu sobre outras populações, que em grande medida o que os europeus escreveram e pensaram sobre outras populações era, em muitos sentidos, uma espécie de projeção, né, daquilo que os europeus pensavam sobre si mesmos também, né, uma projeção invertida, né, por assim dizer. Essa é a tese clássica do Edward Said no orientalismo, né. Os europeus no século XVIII e XIX, eles inventam uma coisa chamada Oriente, que seria caracterizada como sendo essencialmente o contrário que os europeus achavam que era o Ocidente, né? Do que eles achavam que eram eles mesmos. Uma imagem de alteridade que é projetada para fora, né? E acho que na obra do Fernando Ortiz já existe alguma coisa disso, já existe um certo apelo a essa fantasia, já existe um apelo ao desejo que sinaliza nessa direção de pensar esses contatos culturais de uma forma que não era tão dicotômica quanto a tradição culturalista norte-americana estava pensando. Quer dizer, não é imaginar que de fato existem diferenças irreconciliáveis entre culturas africanas e culturas euro-americanas, ou culturas ocidentais, culturas africanas. As diferenças não estão dadas de antemão, as diferenças são criadas por uma dinâmica desejante, né? Elas são projetadas, criadas e consumidas, né? Essas culturas se afirmam como diferentes entre si na medida em que elas se consomem reciprocamente, né? Na medida em que elas se desejam mutuamente, né? Era isso que me interessava na obra do Fernando Ortiz, e obviamente era isso que me interessou também na obra do Gilberto Freire, né? E no conceito de mestiçagem dele como fundamentado em uma espécie de excesso sexual, em uma espécie de regime de erotismo
erotismo violento, como ele coloca no Casagrande Senzala, né? Esse contexto que é, enfim, né, depois o conceito que eu fui elaborar e desenvolver um pouco mais naquele artigo que vocês discutiram aqui, né, a ideia da violência sexual, do sadismo da cultura brasileira e do sadomasoquismo fundador da cultura brasileira para o Gilberto Freire, né, que também me oferecia a possibilidade de pensar essas interações culturais de uma forma muito mais ambígua, complexa e menos dualista, né, do que essa matriz culturalista que insistia em dizer uma coisa são as culturas europeias, outra coisa são as culturas africanas, e são dois mundos culturais totalmente separados e eles não têm como interagir entre si. Né? No máximo o que vai acontecer são algumas misturas pontuais. Né? Então, tanto Fernando Ortiz quanto Gilberto Freire apostavam na ideia de afeto como um caminho interpretativo que permitisse pensar uma teoria de interações culturais em que diferenças e semelhanças, né, entre universos culturais eram pensados simultaneamente a partir de relações ambivalentes, relações de afastamento e de aproximação simultâneos, e identidades ambivalentes também, né, identidades que negam a si mesmos, desejos que são desejos pelo outro, por isso o desejo se tornou tão central para mim, porque, bom, afinal de contas, se olharmos a coisa de um ponto de vista psicanalítico, lacaniano, todo desejo é desejo do outro, né? E embora eu não tenha estudado esses autores a partir de um prisma especificamente psicanalítico, né? Eu acho que isso deve ter ficado claro na leitura que vocês fizeram daquele artigo lá, que não é um artigo que está abordando o problema do ponto de vista da psicanálise, mas o que me interessava, então, era um pouco isso, como é que a categoria de desejo, que era central para esses dois autores, oferecia uma espécie de janela epistemológica para pensar esses conflitos violentos, para pensar a formação dessas sociedades profundamente ambíguas, profundamente hierarquizadas, profundamente violentas e desiguais, em que, no entanto, esses indivíduos de diferentes procedências e aos quais eram atribuídas identidades raciais diferentes, viviam em constante interação, né? Interações violentas, interações hierarquizadas e, no entanto, interações reiteradas, né? Quer dizer, a formação dessas sociedades latino-americanas, mesmo norte-americanas, pressupunha um regime que tornasse possível essa convivência extremamente desigual e violenta, né? E eu acho que o desejo me despontou para mim como, ou melhor, este regime extremamente contraditório de desejo, né, em que violência e gozo se misturam o tempo todo, negação e afirmação o tempo todo se misturam, despontou como um modelo analítico interessante para eu pensar essas sociedades, né, e sobretudo isso passou a chamar a minha atenção a partir do momento em que eu me dei conta do quanto essas teorias culturalistas norte-americanas vinham sendo no pensamento social do final do século XX, sobretudo, vinham sendo sistematicamente criticadas a partir de análises, né, que nós podemos mais ou menos grosseiramente agrupar no guarda-chuva, né, da crítica pós-colonial, desde os anos 80, 90, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que é um pensamento que tem uma interface muito significativa com a psicanálise, né? Então, que vai se ancorar em grande medida na obra do psicanalista martinicano, Frantz Fanon, e que vai desenvolver boa parte dos seus argumentos para repensar essa teoria, repensar essa história da modernidade africana e afro-americana, afro-atlântica, a partir de categorias do pensamento psicanalítico e a partir da centralidade também dos afetos, né, dos desejos e dessas ambivalências, né, de relações identitárias. Então, por isso me chamou a atenção e foi aí foi neste caminho analítico, olhando a crítica pós-colonial ao pensamento afro-americanista do século XX, que eu fiz essa minha incisão, por assim dizer, ao pensamento do Gilberto Freire, né? E fui lá, então, entender o que significava essa mestiçagem para ele e o que significava esse regime de afetividade profundamente contraditório e ambivalente, né, da sociedade brasileira na ótica do Freire, que eu chamei de artigo de perversão, né, uma perversão sexual
em termos de sadomasoquismo. Como eu disse, não tô fazendo um diálogo com... Não estou usando um léxico psicanalítico, né, naquele artigo. Mas, enfim, era um Professor, pouco esse. desculpa interromper, só para sinalizar que nós estamos aproximando do período aí, mais ou menos, que a gente organizou para o encerramento da fala e a gente começar o debate aqui. Perfeito, Luiz. Eu estou finalizando também aqui. Era um pouco esse o caminho, né, da reflexão. Então, o que eu tinha me proposto a fazer era apresentar esse contexto maior da reflexão na qual eu cheguei na obra do Gilberto Freire e que eu acho que talvez seja interessante para a gente pensar como é que a gente pode reler, né, esse pensamento social do início do século XX, da primeira metade do século XX, porque eu acho que eu acho que há dois caminhos analíticos aqui que são importantes, né? Um desses caminhos, eu acho que é o caminho que a professora Lígia Ferreira trilhou e apresentou para a gente brilhantemente, que é essa necessidade que a gente tem de incorporar figuras que ficaram de fora de uma certa construção canônica do pensamento social brasileiro, do pensamento social atlântico, né? Do pensamento social americano. E eu acho que um outro caminho para fazer isso é reavaliar a partir de um outro olhar as figuras canônicas, né? Eu acho que quando a gente tem a consciência de que elas estavam inseridas num debate maior do que este que o cânone colocou elas, né, situou elas, a gente se dá conta de que é possível ler também os seus silêncios, é possível ler também os seus diálogos com outros intelectuais que às vezes a gente não foram considerados, né, inicialmente. Então, a ideia de aproximar, por exemplo, Gilberto Freire e Arthur de Gobineau parece espúria num primeiro momento, mas eu acho que é por essas releituras, né, na contramão, que a gente também consegue produzir um segundo caminho de reavaliação do que esse pensamento social brasileiro ainda tem para nos dizer hoje, né? Porque eu acho que mais do que jogar ele fora e substituir por outras referências, eu acho que nós precisamos fazer novas perguntas a ele, né? Nós precisamos definir em que maneira nós ainda podemos ou não nos engajar nessas discussões. Mas, enfim, era isso. Eu quero reiterar o meu agradecimento à professora Camila pelo convite para estar aqui com vocês hoje, ao Rodrigo, à Andréia, à Luísa, que me acolheram aqui. É um grande prazer estar aqui com vocês e, enfim, acho que a gente pode passar para o debate, para as perguntas, né? Então, fiquem à vontade se quiserem comentar aquele texto que vocês leram ou os temas que eu desenvolvi aqui hoje na apresentação. Enfim, estou ansioso para conversar. Obrigado. Professor Marcucci, muito obrigada, né, por receber e acolher também prontamente o nosso convite. Antes de passar as perguntas, só queria comentar que, dentro do nosso trabalho de grupo, eu fiquei responsável por, junto com o outro grupo, né, por pesquisar o Gilberto Freire, e me causou, assim, um intenso impacto a leitura do seu texto, quando você fala justamente desse laço afetivo, né, me parece, tentando recordar aqui, até para não te citar, para não ficar meio assustador aqui ser citado no jeito que você está, né, mas eu lembro você falando da questão da perversão afetiva como um cimento, né, que faz aí, de alguma forma, uma certa cola, né, das nossas relações sociais, né, acho que isso, de fato, me impactou bastante, né, me faz pensar e repensar até as trajetórias que a gente está percorrendo aqui na pesquisa, né, obrigada mesmo, e vou passar, então, a palavra para os membros aqui da mesa. Já temos a professora Lígia, a Andréia, o Rodrigo. Eu vou dar preferência à professora Lígia, que é convidada para falar primeiro, tá? Depois eu chamo vocês. Professora Lígia, fica à vontade. Por favor, pode colocar a Andréia, que levantou a mão primeiro, não tem problema. Viu? Imagina, a Andréia vem daqui a pouco. Fazemos questão de ouvi-la, a gente está em casa aqui. Obrigada, Lígia. Tá bom, muito obrigada. Alexandre, também queria... Nossa, foi super instigante, eu não tenho o seu texto, depois eu vou pedir para o Rodrigo, para alguém me passar, né? Gostaria muito de ler. E eu fico sempre... Obviamente, a gente não pode... Eu não encerrei, né, minhas reflexões a respeito do que nós tratamos aqui com o Luiz Gama, e é impossível, né, também não caminhar e não ir no sentido, né, do que depois o Gilberto Freire apresenta como uma mestiçagem. Eu já fiquei algumas vezes um pouquinho incomodada quando algumas pessoas pegaram o poema de Luiz Gama lá, o
o Bodhara, e disseram que era um elogio à mestiçagem. Você vê o problema que é a gente ler os textos e os autores de forma isolada, né? E muitas vezes esse próprio poema, que é um entre outros, e que ele apresenta como Lá vai verso, onde ele fala do Orfeu da Carapinha, na verdade ele inclusive também é citado só metade dele, né? Então é uma complicação. Eu acho que eu insisto muito, talvez por ser uma pessoa das letras, que a gente tem que ler os textos, as obras, né, integralmente e observando, né, os seus contextos. E eu cheguei também assim, numa reflexão, que eu falei para vocês, assim, desculpem até, né, acho que eu falei assim, acho que eu sou da turma, do time, do Não Nabucco, do Luiz Gama, mas eu sou mais da turma do Arthur Ramos, que eu estudei na correspondência com o Mário de Andrade, né, que eu estou para editar, que é o tema do meu pós-doc. Então, o que eu achei interessante aqui é que você fala, né, você falou um pouco en passant do Freire e do Arthur Ramos, ambos leitores, colaboradores que mantiveram aí sua correspondência, seu contato muito grande com o Melville Herskovits. E, assim como o Mário de Andrade, o Arthur Ramos, eu costumo dizer que o Luiz Gama, eu falo assim, as pessoas não podem morrer cedo, né? O Luiz Gama morreu cedo, o Mário de Andrade morreu cedo, o Arthur Ramos também. E eu acho que foi bom para o Gilberto Freire, no caso do Arthur Ramos, porque ele entrou ali numa, como é que eu posso dizer, num vácuo, que eu não sei se teria sido o mesmo em termos da reflexão que talvez tivesse nascido no cotejo de duas visões que eram um pouco diferentes, né? Então, eu queria saber de você, no caso, assim, eu não sei qual é exatamente o período, como eu não disse o artigo, mas, enfim, nos anos 30 estão os dois produzindo, né? O The Negro in Brazil, que, aliás, muito antes do Gilberto Freire, do Arthur Ramos, que foi traduzido nos Estados Unidos, não é? Mas eu queria saber de você se há alguma possibilidade da gente comparar a visão, a postura, nessa chave que você trouxe, o pensamento de Freire e de Arthur Ramos. Obviamente, ambos, né, como eu falei para vocês, que leem e compartilham de leituras e posições, né, integrais. Há uma vasta correspondência entre o que eu também ainda não entendi, porque não foi editada, né? Eu quero editar a de Mário de Andrade com o Arthur Ramos, mas eu acho que Melville Herskovits, ele já tem escrito, né? Antônio Sérgio Guimarães escreveu, né? Sobre a correspondência num campo, mas eu acho que as ciências sociais estão merecendo conhecer um pouco mais dessas trocas. Não estou falando aqui, estou falando do Arthur Ramos com Herskovits, mas eu acho que tem uma correspondência de Freire, assim, com um monte de gente que daria, né? Que traria elementos fundamentais, assim, importantíssimos, né? Para a gente, como você diz, para olhar esses canônicos a partir de outros lugares. O decolonial não é só a desconstrução ou o novo, né? Também é fazer releituras. Obrigada, Alexandre. Professor, gostaria só de perguntar se o senhor prefere responder uma pergunta por vez ou se faremos blocos. Podemos, de repente, fazer como na primeira mesa, um bloco com 3 ou 4 questões, e aí, se de repente aparecer outras questões depois, a gente pode fazer uma segunda rodada, certo? Perfeito. Vou passar a palavra para a professora André, então. Gente, a gente até imaginou que ia ser muito bom quando convidou vocês dois, mas, assim, não tão surpreendentemente maravilhoso. É muito bacana ouvir vocês dois assim juntos, né, numa temática que nos causa e nos interessa. E, Alexandre, que maravilha! Assim, eu não tinha ideia dessa forma de construção de pensamento pelo texto, né? A gente te conhecer ao vivo aqui, eu espero que ao vivo em breve, né? A gente está no mesmo prédio, então quero uma hora tomar um café, se você me permitir, eu pego seu contato e depois a gente, né, combina algo assim. Mas me ocorreu o tempo todo da sua fala um texto do Freud. É um texto considerado pré-psicanalítico, que para nós não existe, né? Ou é psicanálise desde sempre, ou é psicanálise desde sempre, que é uma carta que ele mandou para o Fliess, onde ele tenta, você talvez conheça, né, pelas tuas andanças aí na psicanálise,
que é chamada de Carta 52, que a gente entende que é uma carta metapsicológica, apesar dela ter sido escrita em 1895, e a metapsicologia ser de quase 2 décadas, assim, mais ou menos, né, um pouquinho mais que uma década depois, em que o Freud faz todo o esforço de tematizar como que essas traduções de experiências vão se fazendo. Ele fala algo assim: há uma pura intensidade da vivência que ganha uma primeira impressão, mas essa primeira impressão é muito carregada, ela é intensa, muito carregada de afeto, mas ela não organiza, ela não sistematiza, porque tudo funciona por simultaneidade. E é preciso uma outra forma de inscrição, que aí sim separa as ideias, vamos dizer assim, cria palavras para que tudo isso que no registro inconsciente possa vir à consciência e aí ganhar uma representação racional no sistema pré-consciente, né, que a memória vai, aí só a memória mesmo que vai criar uma pequena barreira para o sistema consciente. Então, ele cria, e ele fala assim, a passagem de um para o outro cria fueros. O que são os fueros? São modos de funcionamento do registro anterior dentro do registro atual. Então, você tem uma convivência de registros distintos, como na legislação espanhola, em que a monarquia tinha sido superada, mas continuava vigindo, como a gente em Petrópolis, né? Grosseiramente pensando a ideia dos fueiros. E o que eu achei bárbaro, assim, nessa apresentação que você traz, é o quanto que você vai mostrando a impossibilidade da gente constituir esses binômios, esses binários, ou essa pureza de leitura, né? Que, na verdade, não é bem pureza, são 2 extremos que podem se mesclar, porque tudo isso é carregado dessa intensidade sem representação. E essa intensidade sem representação vai ganhar uma intencionalidade ética, política, epistêmica, sobre a qual as ideias vão se depositar. E tudo isso é radicalmente vivido na nossa experiência histórica dos países coloniais, né, pós-colonizados. Eu não sei se você conhece a Silvia Kuzikan, que é uma indígena, pronto, que vai dizer isso, né? Nos países como os nossos, as palavras elas não representam, elas encobrem, justamente porque há toda essa complexidade na forma de escrita, seja da história, do pensamento, né? Dos corpos. Então, assim como Lígia nos traz, né, o resgate de uma história de certa forma, proscrita dos cânones, ainda que Luiz Gama hoje seja uma grande figura, e ela é uma das responsáveis, né, para a gente ter acesso e ter leitura em primeira voz, né, ele mesmo falando de si, achei isso também outro elemento precioso. Você traz esse outro lado, né, como ler, desconsiderando essa complexidade, e a considerando como que vamos fazer essa leitura. Então, eu nem sei se é uma pergunta, gente, se é um agradecimento, é uma porta aberta para a conversa, né? Comente o que desejar, porque eu achei que você trouxe uma sofisticação assim na leitura da história que eu jamais havia visto. Acompanhe seus programas de disciplina. Todo semestre que eu falo, vou lá assistir a aula desse professor. Então, uma hora eu vou bater na sua porta de verdade. Agora que a gente já se conhece, eu não vou ficar mais sem graça. Obrigada mais uma vez. Rodrigo, por favor. Acho que o Richard está abrindo na frente aqui, Luísa. Desculpe, Richard, na minha telinha não apareceu. Richard, por favor. Não, tá tudo bem. A pergunta é a seguinte. Sexta-feira, semana passada, eu tive um encontro com pan-africanistas da América Latina, uruguaios, chilenos, argentinos, costarriquenhos e tudo mais. E uma coisa que chamou a minha atenção, já que a gente está falando de discussão de pensamento social brasileiro. Quando eu falei negro, argentinos, uruguaios e todos começaram a perguntar por que negro? Por que não afro-brasileiro? E aí eu fiquei assim, não, é a terminologia que infelizmente a gente usa no Brasil, negro. E aí os peruanos, costarriquenhos, uruguaios, pan-africanistas começaram a responder assim, nós somos afros peruanos, afro-chilenos, afros uruguaios, etc. E aí
um pan-africanista costarriquenho disse assim, eu preciso ser afro-costarriquenho porque se eu for negro, eles vão me objetificar. Então não vou dar essa oportunidade. E aí, dentro do pensamento social brasileiro, eu queria perguntar para o Alexandre, mas para quem quiser interferir, como é que a gente subverte essa lógica ou essa lacuna do negro? Porque eu percebi que o negro tinham praticamente 12 países nesse encontro da América Latina. E só eu usei a terminologia negro. Logo pensei, só o Brasil está usando a terminologia negro. E aí eu queria pensar nessa questão para o Alexandre, mas para quem quiser responder, como é que a gente fica dentro dessa lógica? Porque é uma lógica inevitável, a partir do momento que a gente tem vivido na América como um todo, aparecer esse questionamento para os brasileiros. Como assim negro? Ok, Richard, obrigada. Agora acho que sim, Rodrigo, estou procurando mais mãozinhas levantadas, mas não localizei. Por favor, se manifestem. Professores, obrigada, Luiz. Eu vou ser bem breve, assim, né, porque já tem muita coisa ali no prato para ser discutido. Mas eu tinha, na verdade, foi mais um equívoco corporal aqui, que eu fui primeiro levantar a mão para aplaudir e acabei levantando a mão para fazer pergunta mesmo. Mas aproveitando, vou levantar a mão para fazer a pergunta mesmo. Mas primeiro agradecer muito aos dois, tanto o Alexandre quanto a Lígia, porque eu acho que o André falou, não podia ter sido melhor. Eu acho que ele resume muito bem, né, o casamento, acho, das duas teorias nesse sentido, em que a gente tenta fazer resume, acho que um pouco o movimento do grupo, tentar descobrir o que foi encoberto, né, assim, isso aparece no caso, por exemplo, do Luiz Gama, mas como também desmistificar o que foi canonizado, né, que eu acho que é tão importante no modo como a gente faz essa leitura dos autores que a gente tem tentado ler, e sempre de uma maneira nova, que eu acho que a psicanálise de direito tem oferecido um pouco nesse grupo, que é quase que pegar pela primeira vez, né? Assim, olha, a gente já sabe, escutou muita coisa disso tudo, né? Assim, mas vamos tentar ler de novo, tentar entender de verdade o que eles estão querendo dizer. Eu acho que o Alexandre, assim, situa para a gente toda a questão da teoria culturalista e os antecedentes de uma forma que eu acho que é, né, muito esclarecedora e acho que pavimenta o nosso caminho. O que eu queria só aproveitar, e talvez até, né, quem sabe trazer a Lígia de volta na conversa, porque eu acho que ela tocou nesse assunto a partir da pergunta da Camila de uma forma tão brilhante, mas coloca a pergunta para o Alexandre e para os dois, que eu acho que é o papel da linguagem para os dois autores, né, que também é uma questão tão cara, eu acho, que a teoria psicanalítica, mas que eu acho que ganha um registro muito interessante na forma como os dois o tratam. Né? Como aparece, e eu acho que, né, tanto Lígia quanto Alexandre tem muita propriedade de falar isso, tanto do ponto de vista da história, né, de uma narrativa criada historiograficamente, e também, né, da Lígia a partir das letras. Que tanto como Luiz Gama parece que faz um novo modo de intervenção, né, na esfera pública, né, a partir das defesas jurídicas, me parece também que Gilberto Freire cria novas formas de dizer, por uma forma de uso da linguagem, né, talvez ensaística, não sei qual é o melhor jeito de falar disso, mas todo mundo que lê Casagrande Senzala experiencia o que é aquela forma de contar a história, de uma, né, claro, com um talento muito grande de escrita, mas também de um registro que me parece muito próprio. Queria só introduzir isso na conversa, assim, se alguma hora pudesse ser tocado, com relação ao uso da linguagem desses dois autores, assim, mas também de Gilberto Freire com essa questão do ensaio. Obrigado aos dois mais uma vez. Então, acho que encerramos esse bloco, pelo menos, a professor fique à vontade. Tá, obrigado, Luísa. Quero agradecer as perguntas, os comentários de todos e de todas, e passar por alguns temas que vocês levantaram, que eu acho que são importantes para a minha reflexão também. Compartilhar, talvez, algumas inquietações da minha pesquisa, que eu quero também ouvir. Foi um autor que entrou com menos centralidade na minha pesquisa, mas que sempre teve um papel ali, um lugarzinho importante, né? E eu acho que você tem razão ao assinalar o quanto Arthur Ramos foi um participante muito ativo desse debate norte-americano, né, afro-americanista. Ele foi lido por Herskovits, ele foi incorporado na segunda edição do livro do Herskovits, né, O Mito do Passado Negro. O Herskovits, o sincretismo, né, do Arthur Ramos bagunça toda a teoria do Herskovits, na verdade, e aí, a hora que o Herskovits vai reescrever a segunda edição, né, a introdução, o prefácio da segunda edição do Mito do Passado Negro, ele insere ali
uma conversa com o Arthur Ramos, e é uma conversa que eu não sei se fica mais claro, se fica mais confuso ainda do modelo conceitual dele, né? Quando ele tenta pôr o sincretismo no meio da questão da escala da aculturação dele, né? Essa coisa entre a sobrevivência entre a aculturação e a sobrevivência do africanismo tinha ali um ponto mais ou menos intermediário que ele vai buscar no Arthur Ramos, que era o conceito de sincretismo, né? Então, quer dizer, o Arthur Ramos foi um participante muito ativo desse debate, né? E eu acho que é importante a gente olhar para esses autores considerados canônicos do pensamento social, do pensamento antropológico brasileiro, olhá-los também dentro desse contexto intelectual maior, né? Eles não estavam só conversando entre si, eles estavam conversando com intelectuais caribenhos, eles estavam conversando com intelectuais norte-americanos, eles estavam conversando com intelectuais europeus, etc., etc., né? Eu acho que existe uma certa convergência, né? O Arthur Ramos não foi um autor que eu tenha estudado de forma tão sistemática quanto eu acabei fazendo com Gilberto Freire. Conheço muito mais superficialmente, portanto, sobretudo do ponto de vista dessas redes intelectuais às quais ele pertencia, mas eu vejo uma convergência significativa entre a obra do Freire e do Arthur Ramos nos anos 30, nos anos 40, que é a valorização da ideia de mistura, né? Eu acho que tanto a mestiçagem do Gilberto Freire, que ele vai positivar na obra dele, não, a mestiçagem é uma característica positiva da nação brasileira, e claro, a gente pode se questionar o que significa essa mestiçagem para o Gilberto Freire em termos de reiteração das violências, né? Mas tanto o Gilberto Freire positivando ali o conceito de mestiçagem, quanto o Arthur Ramos colocando de forma significativa a ideia de sincretismo, eles estão, de alguma maneira, pensando uma formação social que é uma formação que é vista como compósita, né? Que é vista como derivada de processos de interação, processos de mistura. Então, eu acho que há um certo contexto brasileiro intelectual que faz com que essa aproximação se torne produtiva para os dois, né? Que é um contexto de criação de uma identidade nacionalista no Brasil nos anos 30, uma identidade baseada na ideia de miscigenação racial, né? Uma identidade que, enfim, tem uma ideologia que tem todos os problemas que nós conhecemos, né? De celebração, de convivências culturais ou de convivências raciais, de silenciamento ou de apagamento das fronteiras raciais que continuam sendo sempre reiteradamente marcadas na sociedade brasileira, mas acabam escondidas debaixo do tapete. Então, eu acho que tanto para Freire quanto para Arthur Ramos tem esse contexto dos anos 30, do nacionalismo brasileiro, né, da criação de um mito da mestiçagem que faz com que essas categorias ganhem sentido na obra deles, em contraste com o que acontece nos Estados Unidos, que está muito mais marcado pelo contexto político e ideológico do debate em torno das leis segregacionistas dos Estados do Sul, né? Eu acho que pensar que seja um pouco mais binário nesse pensamento culturalista norte-americano faz sentido dentro de um contexto jurídico da época, e um pensar brasileiro que esteja mais vinculado à ideia de interação faz um outro sentido para nós, né? Historicamente a gente consegue entender essas aproximações. Mas, por outro lado, eu acho que há também certos afastamentos entre Arthur Ramos e Gilberto Freire, né? Sobretudo do ponto de vista, enfim, da maneira como eles estão pensando que esse processo ocorre, né? Arthur Ramos está preocupado muito mais com as interações simbólicas, né? Aliás, religiosas, né? Sobretudo, entre catolicismo e religiosidades africanas, e aí ele está pensando essencialmente, né, a religião Nagô, né, o candomblé Nagô, que é o grande modelo de religiosidade afro-brasileira para todos os intelectuais dessa geração modernista. A referência é sempre o candomblé Nagô, né, quando se pensa em cultura africana no Brasil, que é uma coisa que a historiografia vem desconstruindo também nas últimas décadas, colocando mais atenção em outras matrizes africanas que existiram e existem no Brasil, mas, enfim, a posição da geração deles é essa, né? Então, eu acho que tem uma divergência muito grande, porque Arthur Ramos está pensando a ideia de culturas africanas no Brasil com uma organicidade, uma vitalidade, uma coerência interna muito maior do que Gilberto Freire. Gilberto Freire, cultura africana no Brasil é uma mistura de coisas meio desconexas, uma coisa ali, e aqueles estereótipos irritantes da prosa dele, que ele vai repetindo, é o misticismo, é a sensualidade, que de certa maneira é uma reedição de teorias racialistas do século XIX com uma roupagem cultural, né?
Então, tem um afastamento significativo, eu acho. São duas reflexões de cunho muito diferente, de teor muito diferente, mas elas têm uma aproximação no enfoque que é dado para esse conceito de mistura, que é muito diferente do enfoque norte-americano, né? E era isso que me interessava quando eu pensei os dois, né? Não sei se foi nesse sentido a sua pergunta, mas é assim que eu vejo a relação entre os dois. Bom, pensando a questão da professora Andréia, quero agradecer, professora Andréia, pelas suas palavras, pela sua gentileza e pela indicação desse texto do Freud, que eu não conhecia e que eu não conheço e que vou procurar conhecer. A minha interlocução com a psicanálise, ela é relativamente recente, né? E, sobretudo, ela se deu por meio das pesquisas que eu fiz pesquisas de história intelectual também, que eu fiz nos últimos anos, sobretudo a respeito da obra do psicanalista martinicano, né, o Frantz Fanon. Me dediquei a alguns estudos para pensar a importância e o lugar do pensamento do Frantz Fanon dentro da tradição do pensamento social africano do século XX, dentro da tradição dos nacionalismos anticoloniais do século XX, e isso acabou fazendo com que eu esbarrasse aqui e ali, né, com alguns dos referenciais da psicanálise. Não conheço esse texto do Freud e vou procurar conhecê-lo. Mas é interessante essa ideia dessas sobrevivências de regimes anteriores em formas conscientes, em formas racionalmente organizadas de pensamento depois. E vou tentar incorporar, agradeço, vi a sua mensagem no chat agora, agradeço bastante a indicação. E eu acho que diz muito sobre a forma como o Freire estava pensando isso, né? Quer dizer, o Freire está imaginando, Freire que não era um leitor de psicanálise, né? Não há uma recepção significativa, pelo menos até onde eu sei, da obra do Freud no Brasil, no círculo intelectual freiriano, mas chama muita atenção essa espécie de convergência, né, com o pensamento dele, para pensar como é que essa primeira cena de violência sexual vai marcar em cascata toda a sociedade brasileira, né? Eu me incomodo um pouco essas releituras críticas que se fazem do Gilberto Freire, de falar, ele está idealizando as relações raciais no Brasil, ele está pintando um retrato adocicado das relações raciais, a democracia democracia racial é uma sociedade em que viveram todos felizes para sempre. Eu acho que não é essa a visão do Gilberto Freire. A visão do Gilberto Freire é muito mais complicada do que essa, e é uma visão em que ele está assinalando de forma muito, muito enfática que essas relações, isso que ele chama de uma democracia racial no Brasil, é composta por relações de violência, né? O que é ainda mais surpreendente é a maneira como ele acha que isso é bom, de alguma maneira, né? De alguma forma, como ele acha que isso é uma espécie de coesão social, né, para o Brasil. Mas eu acho que dá muito a gente a pensar, né? Oferece uma possibilidade da gente pensar como essas violências são constitutivas dos processos de subjetivação, né? Eu acho, enfim, né? Talvez eu tenha feito um percurso aí lendo Gilberto Freire a partir de Fanon, porque essas são questões importantes para Fanon, né? Como a violência colonial ela molda subjetividades, né? Mas eu acho que tem alguma coisa ali, né? No pensamento do Gilberto Freire que ele encara de forma bastante complexa esse processo. E ele não vai postular a ideia de que a violência escravista ela simplesmente se dissolve, né? E eu acho que isso é importante para a gente pensar o Brasil, para a gente pensar esse Brasil em que, como o Rodrigo estava dizendo na apresentação, né, inicial do evento, esse Brasil em que essencialmente o racismo produz esse mal-estar, né, na cultura brasileira, né? Ele produz esse mal-estar porque ele é uma reiteração dessas violências, né? Ele é uma reiteração inescapável, inevitável, que se entrincheira na nossa sensibilidade, né? E eu acho que o Freire tem uma certa capacidade de perceber isso nos anos 30, né? De perceber isso de forma até bastante desconcertante, né?
enfim, acho interessante pensar como mesmo fora da psicanálise já havia uma corrente de pensadores que estavam pensando, que estavam usando o afeto, estavam usando o sentimento, estavam usando o desejo para pensar como essas relações vão criar cisões nos sujeitos, né? Como essas relações vão criar, vão provocar interiorizações de processos de violência, de subjugação, etc., né? Enfim, não sei se respondi a sua pergunta, André. Acho que fiquei mais instigado por ela do que propriamente possa esclarecer alguma coisa. Uma maravilha, obrigada. E, enfim, espero que a gente possa conversar depois, ter outras oportunidades de interlocução. Para o Richard, sobre a questão do... eu vou inverter a ordem das perguntas, porque eu acho que a pergunta do Rodrigo talvez seja uma continuidade mais direta com o que eu estava falando agora, e depois aí eu volto para a sua questão sobre o léxico do negro, tá, Richard? Eu acho que sobre o problema da linguagem é um dos problemas mais abordados e mais comentados na obra do Freire até, né? A prosa do Gilberto Freire, ela dependendo de quem lê, ela é ou muito sedutora ou muito irritante. Eu acho o Gilberto Freire muito irritante. Eu tenho muito ranço de ler o Gilberto Freire. E eu acho que a linguagem dele é um pouco responsável por isso, né? Essa linguagem que escorrega, que é ensaística, né? E acho que houve uma certa tendência nos comentadores do Gilberto Freire de achar que esse ensaísmo, né, do Gilberto Freire, ou esses deslizamentos semânticos que ele usa o tempo todo de categorias, seria uma espécie de imprecisão da reflexão conceitual dele, né? O Luiz Costa Lima, numa leitura super canônica da obra do Gilberto Freire, ele vai falar um pouco isso, né? A linguagem de Gilberto Freire coloca o texto dele mais no campo do mito do que no campo da ciência, né? Não sei, a minha leitura é um pouco diferente. Eu acho que essas categorias, né? E aí pensando, por exemplo, o aparecimento ou o reaparecimento constante da linguagem racial no texto do Gilberto Freire, mesmo que ele diga lá no começo, na introdução do Casa Grande, lá, eu vou jogar fora o conceito de raça biológica, ele volta para a raça o tempo todo, né? Eu acho que esses deslizamentos, mais do que sinalizar uma espécie de falta de rigor conceitual, como às vezes foi lido, ele sinaliza a construção de um tipo de pensamento que é um pensamento em que essas categorias de fato estão sendo pensadas como sendo mutuamente constitutivas, né? E nesse sentido um pensamento que recusa binarismos, né? Como até argumento no meu artigo. Por exemplo, a linguagem racial no Gilberto Freire, a gente não consegue entender a linguagem racial dele se a gente não considerar que Gilberto Freire é um neolamarquista e que ele imaginava que raça era alguma coisa que sintetizava as experiências históricas e as experiências psicológicas, inclusive, né? Então, quando ele está falando em raça negra, ele não está pensando em uma determinação puramente biológica do que é raça negra. Raça negra, para ele, é também a síntese dos percursos históricos e afetivo-culturais que formaram as populações negras no Brasil. E aí, voltando para essa questão que a professora Andréa tinha colocado, né? Como essa impressão afetiva que se marca, que para Gilberto Freire se marcava inclusive na biologia, né? Se marcava, ele vai sugerir a ideia de que isso se imprime na genética das populações negras de alguma maneira. Isso vai, essa história de violências, né, reiteradas, ela se imprime de alguma maneira na própria biologia. Então, eu acho que antes de ser simplesmente um descuido da prosa do Freire, como muita gente argumentou, eu acho que faz parte dessa complexidade do pensamento dele, dessa complexidade meio desconcertante da análise dele, né? De que ele está propondo que, de fato, existe uma espécie de... Para recorrer a uma metáfora freudiana, existe uma espécie de cena primária, né, que vai condicionar depois a forma como todas as relações históricas, afetivas e culturais vão se processar na sociedade brasileira. Eu acho isso uma possibilidade perturbadora, mas ao mesmo tempo instigante de entender como certas violências continuam se perpetuando, né, na sociedade brasileira. E aí, em relação à questão do Richard, não sei, talvez eu tenha uma percepção um pouco diferente, né, do debate.
talvez porque a minha pesquisa esteja menos em contato com a produção, né? Os meus interlocutores acadêmicos são menos os estudiosos latino-americanos das culturas afro-americanas e mais os estudiosos caribenhos e norte-americanos. Eu não sei se eu diria que é só no Brasil que a gente caracteriza, que a gente usa a categoria de negro, né? Eu acho que é uma categoria importante no pensamento político negro norte-americano, é uma categoria importante no pensamento filosófico e social africano também, do século XX, e é uma categoria que, não sei, eu tenho um certo receio a políticas de vigilância lexical que se limitem a jogar fora algumas palavras e substituir por outras. Eu acho que as palavras carregam determinados sentidos e elas nos fazem olhar para algumas questões e não para outras, né? E aí eu citaria um livro, um ensaio, né, recente de um filósofo africano, Achille Mbembe, que acho que até vocês já leram aqui no grupo, né, a Crítica da Razão Negra, em que ele vai justamente discutir o que significa a palavra negro, né, o que significa falar a palavra negro para um africano hoje, no século XXI, né, para um filósofo africano, ou, enfim, para um pensador, um intelectual negro, ou o que significa falar negro para nós, né? E ele diz, negro é dessas palavras que tem uma história, negro carrega um peso, né? Qual é a responsabilidade e o peso de dizer a palavra negro, né? Negro é inicialmente um insulto, né? Mas negro também é a palavra que as populações insultadas tomaram para si como armas contra o insulto, né? Ou seja, a reafirmação do orgulho racial, da identidade racial e a reafirmação da possibilidade de se declarar como negro, né? E aí, para retomar um pouco um dos temas que a professora Lígia estava comentando hoje, ela se torna também um instrumento antirracista importante, tanto no século XIX quanto no século XX, né? E no século XXI também, evidentemente. Então, eu acho que existe uma certa produtividade política na ideia de negro, e nós estamos enfatizando uma coisa diferente, né? Quando designamos, né, um indivíduo, uma população, ou o que quer que seja como negro, estamos enfatizando um processo histórico pelo qual, né, essa população foi estigmatizada tendo como base categorias raciais, e constituiu a sua própria identidade em oposição política também por reapropriação e ressemantização, né, dessas categorias. Quando falamos afro-americano, o foco é outro, né? O foco é pensar identidades compósitas, o foco é pensar, né, composições ou misturas culturais, elementos que são ao mesmo, ou em parte africanos, em parte brasileiros, em parte africanos, em parte costarriquenhos, como você colocou, né? Eu acho que são escolhas lexicais que levam a gente para campos diferentes. Não sei se... defendo com Achille Mbembe que há uma produtividade política em pensar o sentido da palavra negro hoje, né? Eu acho que é importante pensar o que significa ser negro e o que essa palavra designa para diferentes grupos sociais, né? O que ela designa como instrumento ou como registro de uma história de vilipêndio, mas também o que ela registra como instrumento de uma luta política, de uma luta antirracista. Então, enfim, não sei, acho que a palavra negro tem a sua produtividade conceitual. Não sei se eu não sei se eu optaria por substituí-la por uma outra expressão. Enfim, é isso. Agradeço muito os comentários, as perguntas, e acho que a professora Lígia levantou a mão, talvez ela queira comentar. Por favor, professora. Desculpa. Não sei se a gente tem ainda alguns minutinhos. Já estouramos, né? Já acabamos, né? Já estouramos. Mas contribua. Então, tá bom, não só rapidamente aqui para falar dessa centralidade da palavra em Luiz Gama. Como eu dizia a vocês, acho que foi Rodrigo, né? Perguntou. A palavra era a palavra, a enunciação, e dizer-se em primeira pessoa era algo que era vedado ao escravizado, ao negro, não era esperado. Não era esperado, por isso que eu digo, o Luiz Gama, ele sai desse lugar, e à medida, né, eu até escrevi assim, que o Luiz Gama, ele conhece, ele sai em busca de várias liberdades. A primeira é a liberdade, né, do seu corpo, jurídica, poder ir e vir, né, como eu costumo dizer,
é um ser em movimento. E a segunda é a liberdade de saber, a liberdade de poder saber, né? Que vai fazer dessa palavra essa questão central e fundante até da sua própria personalidade, da sua expressão. É nesse sentido que ele se torna essa figura que nós falamos aqui. Ele trabalha, digamos assim, atua, né? Ou seja, a literatura, o direito, a imprensa, ou seja, a sua arma é a palavra, o domínio dela de uma maneira, como é que eu posso dizer, bastante exponencial, brilhante. Do contrário, ele também não teria tido o reconhecimento que teve enquanto um literato, não é? Enquanto um intelectual, como a gente chamaria hoje, negro, né? E enquanto comunicador. Luiz Gama foi um grande comunicador. Como isso daí também não pode, ficou apagado, a gente tenta resgatar isso, aliás, será breve relembrado, e no livro Lições de Resistência, já foi esgotado, agora foi reimpresso, para lembrar esse papel importante que ele teve quanto à imprensa. Com relação à palavra negro, como vocês viram que eu citei, né, professor Marcos, o Luiz Gama, naquele momento, dizer negro, chamar para ele, o Luiz Gama antecedeu o que vai acontecer, depois eu até posso colocar uma referência aqui para vocês, o que vai acontecer no século XX, depois, com a criação do termo negritude. O termo negritude, ele nasce antes do movimento, que no campo ele é criado, a palavra é criada pelo Aimé Césaire, que é o intelectual do Caribe, no caso das Antilhas Francesas, da Martinica, que, reunido em Paris com Leopold Senghor, com Gontran Damas, mas ele escreve um poema, um poeta, depois político também, chamado Caderno de um Retorno ao País Natal, onde ele resgata essa palavra, que era uma palavra pejorativa, nègre, em francês, e forja o conceito de negritude. Né? Eu escrevi sobre isso num artigo que se chama Negritude, Negridade, Negrícia, História e Sentidos de Três Conceitos Viajantes, que viajam não só no tempo, mas entre espaços. Eu ainda vejo também, concordo com o professor Marcus, eu acho que há uma produtividade grande da palavra negro, agora precisaríamos ver o que ela significa no nosso campo semântico brasileiro, né? O que é de uma semântica cultural, nacional, como é que isso reflete, né? Como é que essa palavra também reflete, eu posso compreender, né, a observação dos afro-peruanos, dos afro-uruguaios, em função de um contexto e de uma história também da presença negro-africana nesses países, que foi muito diferente do caso brasileiro. Mas eu acho que aqui também me pauto pelo que o Luiz Gama fez, e como eu costumo dizer, bom, antecipando a negritude, onde ele pega uma palavra pejorativa e reverte o seu sentido. Obrigada, André. E reverte o seu sentido, não é para positivá-la, ou seja, eu recebo essa palavra e, por favor, use-na para comigo. E ele vai usar isso daí muitas vezes nos seus artigos. Ele não recusa, ele lide, pelo contrário, ele usa positivamente o vocábulo negro, né? Poderia ser sentido de uma outra, que vai ter uma outra, como é que eu posso dizer, um outro sentido, um outro significado, se a gente pensar significados e significantes, do que nega em inglês, por exemplo. Né? Ok? Então é isso. Muito obrigada. Obrigada, professora. Professor Marcus, gostaria de fazer um último comentário a respeito? Último agora, né? Porque a gente espera conversar mais em outros momentos. Não, Luiz, eu queria só reiterar os meus agradecimentos. Acho que foi uma conversa bastante interessante para pensar, para repensar esse cânone do pensamento social a partir de como ele está dialogando com questões raciais, a partir de como ele está dialogando. Acho que esse encerramento, esse comentário que a professora Lígia fez sobre o problema da ressemantização da palavra negro, ela é muito significativa sobre como o pensamento negro do século XX, mas também do século XIX, está pensando isso, está se engajando nesse debate intelectual. Eu acho que é um pouco isso, quer dizer, a gente tem que construir um outro olhar sobre a construção dessas categorias, a construção histórica, né? Olhando como é que elas estão sendo engajadas a partir de outros lados também. E eu queria, enfim, reiterar meu agradecimento pelo convite para estar aqui com vocês. Aprendi muito e gostei muito de conhecer o trabalho do grupo. Agradecer novamente a professora Camila Nicastro, que fez a intermediação do convite, ao Rodrigo, a Andréia, a vocês, a Luísa também, que me apresentou. E, enfim, estou à disposição para a gente continuar essa conversa. Obrigado, gente.
Então, pessoal, boa tarde, né? Obrigada pela participação aqui de vocês, que esse seja o primeiro de muitos encontros. Obrigada pelas produções de vocês, né? Que têm contribuído muito com o nosso trabalho, nos ajudado muito a pensar outros caminhos, né? Outras formas de pensar a brasilidade, se é que a gente pode chamar assim, as brasilidades. Então, em nome do grupo, eu agradeço tanto a professora Lígia quanto ao professor Alexandre, e espero que nós tenhamos novas conversas, novos momentos. Boa tarde a todas, todos e todas. Eu queria só informar que para o pessoal que participou do evento, nós teremos um envio do certificado, vai ser um envio automático diretamente pelo Simpla, tá bem? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Foi uma maravilha. Até a próxima. Boa tarde. Muito obrigada. Até breve. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau.